Então, a partir de agora estamos gravando. Hoje nós estamos com a última aula desse bloco de metodologia de pesquisa científica. Lembrando que são 3 blocos dentro dos 3 módulos da disciplina. Hoje a gente está finalizando um deles. A partir da semana que vem, inicia com a aula presencial. Esses horários de aula vão ser substituídos pela aula do professor Rafael, de estatística. E então vocês vão ter na sexta-feira 2 blocos de aula com ele, aula presencial, e segue na sequência com o professor Leandro e o professor Rafael, até finalizar a disciplina do professor Leandro, e aí entra um próximo professor. Aqui dentro da nossa disciplina, a gente passou por alguns momentos, né, que foram voltados mais com o objetivo de se pensar na estruturação de um TCC, de pensar principalmente nas diferenças entre uma escrita formal também de relatório do nosso dia a dia para a escrita científica. A gente trabalhou alguma parte da formatação necessária, segundo a BNT. Eu apresentei para vocês o manual de normas, fizemos algumas atividades e remanescente tem essa última atividade, que é construir um termo formatado segundo a BNT, como um teste, não só um teste relativo a essa formalização, mas também para incentivar o pensamento, e o prazo até segunda-feira, como eu mencionei para vocês, porque hoje a gente tem a ilustre presença aqui da professora Águida Silva Prado, que vai nos falar sobre uma parte da metodologia científica que, para Matheus e algumas outras pessoas, não tem tanto conhecimento, que é a parte qualitativa. A professora Águida, ela é formada em cafeicultura, em administração, mestre e doutora, colega lá do Instituto. Vocês já tiveram a chance, a maior parte, de ouvi-la falar na abertura. Vai estar com vocês também em uma outra disciplina aqui no módulo, né, Águida? Mas hoje a palavra é sua, fica à vontade, pode dar sequência. Estamos por aqui também, qualquer coisa é só chamar. Tá joia, maravilha. Então, boa noite. Meu microfone tá ligado? Tá ligadinho. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós iremos falar sobre método de pesquisa qualitativa, ok? E algum de vocês, fora experimento de campo, já trabalhou com pesquisa qualitativa? Se alguém puder ligar o microfone, falar dentro das suas graduações, ou tudo utilizou-se métodos quantitativos via estatística? Todos foram via estatística? Bom, quem pode falar de algum trabalho que foi concluído de pesquisa, mesmo sendo quantitativo? Só para eu ter os exemplos aqui da experiência que vocês têm com métodos de análise. Oi, Águida, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem, Ana? Tudo jóia. Eu acho que a gente falou da minha pesquisa, né, na minha entrevista, não sei se você lembra. Mas, enfim, o que eu usei no meu TCC foi a parte de questionário mesmo. Não fiz entrevista em profundidade nem nada, foram mais dados mais quantitativos mesmo. E qual que foi o objetivo mesmo da sua pesquisa? Eu lembro que você fez entrevistas, né? Foi um formulário, né, um Google Forms mesmo, e eu entrei em contato, enfim, com várias pessoas aí da cadeia do café, na época, né, da faculdade, mas era, enfim, traders, produtores, cooperados, da Cochupé também, né, eu contei com a ajuda da Cochupé na época, e era para medir, aí a gente tinha aquelas, eu não lembro, acho que é a escala Likert, né, que era graus aí de concordância com as afirmações, e era para ver a questão de direcionadores e barreiras de sustentabilidade aí na cadeia do café. E eles avaliavam cada um dos direcionadores e cada uma das barreiras aí dentro.
Maravilha, maravilha. Mais alguém? Obrigada. O meu professor Águida, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. A minha foi quantitativa também, eu fiz sobre girassol. Qual a variedade de girassóis que se adaptaram? Esse foi um estudo da Embrapa, que pegava várias regiões do Brasil e qual a variedade que melhor se adaptava ao sul de Minas. Então, foi um trabalho de estatística, né, para avaliar qual sairia melhor. Tá, e por que você escolheu o girassol? O girassol, que é um trabalho lá desenvolvido no IF Sul de Minas, que todo ano o professor Alberto, ele tinha essa demanda, né, de sementes de girassol, que poderia ser feita, desenvolvida na fazenda dele. E aí eu acabei me interessando pela cultura, e aí eu fiz, por isso o girassol, a cultura escolhida. Entendi. Não o café. Não, tá certo. E então você analisou, mas a demanda foi qual a finalidade desse girassol? Assim, pode falar. Parte de óleo, verifiquei porcentagem de óleo, sementes, qual a semente, né, que tinha as variedades, e foi mais nessa parte, a produção também, em si. Certo. A título de ornamentação, essas coisas, não? Não, mais cultivo mesmo. Perfeito. Adaptação na região. Tá, eu vou até pegar aqui. Mais alguém fez algum trabalho semelhante ao da Natália? Ah, tá achando que esse povo esqueceu de TCC, eu pedi pro coleguinha fazer esse TCC aí. Ninguém tá falando? Natália, girassol. Bom, pelo visto, acho que todo mundo, com exceção da Dayana, que estudou essa questão de mercado, praticamente a maioria foi com análise experimental, correto? Bom, eu vou abrir aqui a minha apresentação, porque durante essa fala, a minha apresentação, ela é breve, mas eu gostaria justamente de aproveitar esse momento para, caso vocês tiverem dúvidas ou insights, ideias, o que a gente pode estar realizando aí dentro das pesquisas, certo? Que eu acho que pode ser bem otimizado, a gente pode estar pensando em estruturar, porque nesse primeiro momento, o professor Matheus conduziu a matéria com relação aos tipos de metodologia, as pesquisas, as formas de escrita e tudo mais, e lá no segundo módulo, me corrija se eu estiver errada, Matheus, já vai ser a construção do projeto, correto? Isso, Águida. A nossa disciplina ela vai ter essas três fases. Essa primeira fase que foi mais inputs, né? Não só de falar de metodologia, nós tivemos também participação externa para gerar um pouco de ideias, né? E o segundo módulo ele já inicia, foi o que eu falei com eles ontem, que a gente inicia aí focado no projeto e aí de definição exato do TCC. Vamos ter a mesma quantidade aqui de horas, 20 horas, mas mais focado, e a gente tem uma parte também de apresentações, porque a gente, dentro dessa disciplina, vamos ter a defesa. Então, esse segundo bloco, a gente vai fazer projeto no sentido de fazer teste. Aqui, muito mais apresentações rápidas, mas os alunos vão primeiro desenvolver o projeto e apresentá-lo para que a gente possa conversar a respeito desse processo aí de apresentação, de normas.
e o terceiro bloco volta já com as defesas. Perfeito. Então é isso. E aí, pessoal, aqui eu trago, vou trazer algumas ideias, compartilhar minha experiência, que todas elas foram realizadas por meio também foram métodos qualitativos, porém, dentro de algumas análises, utilizei análises quantitativas, mas justamente para ampliar, o meu objetivo aqui é de proporcionar ideias do que pode ser feito, né, e como a gente pode estar ainda aprimorando o conhecimento dentro da cadeia produtiva do agronegócio, tá ok? Bom, deixa eu abrir as 500 páginas aqui. Deixa eu vir para a apresentação. Logo no final da aula, eu compartilho a versão da apresentação para o professor Matheus. Oi, Águida, tem algum problema? Ah, sim, agora apareceu para a gente. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre o método qualitativo. E como o professor Matheus me apresentou, e é o primeiro contato que eu estou tendo em sala de aula com vocês, né, só para detalhar um pouco mais a minha trajetória, estou aqui em Muzambinho desde 2015, na área de administração e gestão do agronegócio, ministrando aulas nessas linhas, né? Então, esse ano eu completei 10 anos de instituto, já fui coordenadora dos cursos técnicos em administração, minha última coordenação foi no curso superior de tecnologia e cafeicultura, encerrada, né? E atualmente coordenadora aqui da pós-graduação. Então, nesses 10 anos, com exceção ao período que eu me afastei de 2019 a 2022, sempre ocupei um cargo de coordenação. A gente até tenta afastar, mas acaba que cai no colo de alguma coordenação. Mas a coordenação da pós, para mim, eu falo que a gente vai subir nos degrauzinhos, né? Então, é uma satisfação enorme, justamente porque a gestão do agronegócio é a minha formação, né? Toda a minha área de estudo foi atrelada justamente para isso. Então, é uma honra muito grande estar coordenando esse curso. E aí, eu tenho as graduações em cafeicultura e administração, fiz o meu mestrado em administração, com ênfase em gestão de negócio, economia e mercados, o doutorado em agricultura sustentável e as especializações em gestão do agronegócio, com ênfase em administração rural e docência na educação profissional tecnológica. Além disso, fora da instituição, eu assumo o papel de líder do subcapítulo da IWCA. O que é a IWCA? É a Aliança Internacional das Mulheres do Café. Então, é uma organização, uma instituição mundial, e aqui no Brasil ela está desde 2012, então, que possui o objetivo de fortalecer as mulheres na cafeicultura, e também conselheira do Encontro Mineiro de Cafeicultoras. Todo ano realizamos trabalhos para o Encontro Mineiro, que acontece até este ano, aconteceu junto com a Expo Café, e também o Encontro de Liderança das Mulheres do Agro. E, por fim, hoje eu integro também a um grupo de trabalho para promover
política voltada para as mulheres na cafeicultura. Então, assim, foram 2 gargalos dentro dessa minha área que eu busquei aprofundar na gestão e também na promoção das mulheres do agro, ok? E aí, se alguém tiver interesse também em trabalhar nesse sentido, né? E eu gostaria também de destacar que por que o método qualitativo ele também está dentro da minha área de formação. No curso de cafeicultura, eu estudei o hábito e preferência dos jovens consumidores de café na época. Na graduação em administração, eu fiz um estudo de caso com relação à influência da certificação Rainforest Alliance na gestão de uma propriedade rural. Na pós-graduação, eu fiz o estudo também em uma cooperativa de cafeicultores orgânicos, que é a Copfam, né, sobre o trabalho histórico deles dentro da área. No meu mestrado, eu analisei os critérios de boas práticas agrícolas, se a certificação era o item, né, precursor dentro da realização de boas práticas agrícolas ou não, isso voltado para os cafeicultores cooperados de Paraguaçu, que é a minha cidade natal. E agora, no doutorado, eu analisei a institucionalização da mulher na cafeicultura por meio justamente do trabalho da IWCA. Então, todos esses trabalhos, eles são considerados trabalhos qualitativos, porque ele analisa determinada situação com maior profundidade em uma situação específica. Porém, dentro dessas análises, algum desses trabalhos eu utilizei muito métodos quantitativos também. Bom, e aí, entendendo as ciências adotadas dentro da cadeia produtiva agroindustrial. Por que é importante também nós fazermos essa análise? E, pessoal, fique à vontade por estar... Matheus, se você vê que algum aluno levantou a mão de passar a palavra, fiquem à vontade de estarem me interrompendo, né? Porque aqui eu não estou visualizando vocês. Certinho, Águida. Eu tô aqui de olho, fica tranquila. Se tiver comentário ou alguma coisa, você sabe que eu te interrompo. Estou por aqui. Certinho, tá bom. Bom, entendendo as ciências adotadas dentro da cadeia produtiva, eu fiz esse esquema que eu acho que nós vamos utilizar muito dentro do nosso curso como um todo. Isso aqui é um modelo de cadeia produtiva agroindustrial que eu criei, adaptada por meio do estudo do INAIS. Então, vejam só, pensando na cadeia produtiva agro como um todo, nós temos as indústrias produtoras de insumos, laboratórios, entidades de pesquisas, né, que a gente considera essa parte aqui antes da porteira, correto? E aí, tais produtos, eles são levados para dentro das propriedades rurais, e que nós consideramos, dentro da visão sistêmica do agronegócio, a fase dentro da porteira, que é a fase de produção em si, responsável pelo manejo, responsável por todas as etapas, né, produtivas de um produto agropecuário. Mas é importante ressaltar que aqui também
a pessoas, ao capital humano, né, dos quais também precisam de serem analisados, pensando justamente na qualidade do trabalhador ou da trabalhadora. Beleza. E aqui, após isso, nós temos a fase que consideramos após a porteira, né? Das quais os produtos, eles podem ir para cooperativas, para armazéns, né? Empresas de estocagem, rebeneficiamento, ou da propriedade rural diretamente para o comércio exterior, para as indústrias de processamento, para as empresas de varejo e serviço, até chegar no consumidor final. E todas essas linhas aqui, né, é o fluxo que eu desenhei, porque hoje em dia, muitos produtores conseguem preparar o seu produto e levar direto para o consumidor final. Ele, em posse de conhecimento e processo produtivo e beneficiamento daquele produto, ele pode pular ou enxugar a logística do seu produto, evitar determinados agentes e fazendo uma comercialização direta. Então, hoje, na literatura, há ilustrações muito simplificadas. Mas aonde eu quero chegar com isso? Por que a gente tem que entender, né, como o nosso curso é gestão do agronegócio, o agronegócio envolve toda essa visão sistêmica, é nesse momento que a gente tem que pensar nos métodos de pesquisa, justamente pensando no aprimoramento, na identificação e resolução de problemas, né? E aí, aqui, eu fiz esse quadro de análise comparativa, né? Entre segmento, entre os agentes, entre a ciência predominante e entre a metodologia de pesquisa predominante. Então, vejam bem, antes da porteira, né, como agentes, aqui eu coloquei alguns exemplos, tá, pessoal? Nós temos laboratórios, instituições de ensino e pesquisas, lojas agropecuárias, indústrias, cooperativas e etc. Ou seja, tanto na produção de insumos e na venda, né, esses agentes aqui são responsáveis. E quais são as ciências predominantes? Ciências agrárias, ciências exatas e da terra, ciências biológicas, engenharias. E com isso, dentro dessas ciências que dão suporte, né, à construção do conhecimento, qual que é a metodologia de pesquisa predominante? É um método quantitativo, ok? Então, até é importante ressaltar que os estudos dentro da administração, eles surgiram por meio de engenheiros. Não existia o profissional administrador. Existia-se engenheiros que dentro das suas respectivas indústrias, eles buscavam analisar métodos de trabalho de redução de tempo e redução também de desperdícios, focando justamente no aumento da produtividade e no aumento da rentabilidade. Então, esses engenheiros, por meio de análise empírica, foi criando metodologias para o aprimoramento de atividades. E isso aqui, quando a gente fala de indústrias, justamente surgiu devido à Revolução Industrial, e com isso, esses estudiosos, esses engenheiros, buscaram a metodologia em prol desse desenvolvimento. Mas aí, o que acontece? Com o decorrer do tempo, pôde existir também o olhar para as pessoas que trabalhavam. Será que era só o dinheiro
que motivava esse pessoal. Então, e não era por método estatístico, não era por método de punição ou recompensa que fazia-se aumentar a produtividade, e muito menos o estudo dos tempos e movimentos. E aqui, nessa questão antes da porteira, predomina muito essa questão industrial, e predomina também muito o método quantitativo, ok? Mas, e aí com isso, né, posteriormente foi-se estudando o comportamento, né, dos trabalhadores, e a gente vai falar logo em seguida também a análise de comportamento de mercado, ok? Dentro da porteira, quem são os agentes? Os produtores rurais, os consultores agropecuários, ok? E a ciência predominante? Também ciências agrárias, ciências da terra, ciências biológicas, engenharias, predominando também o método quantitativo, que são as pesquisas, né, de campo, os testes laboratoriais, e quando a gente fala também de testes de campo, vamos supor, a EPAMIG, por exemplo, dá como exemplo, né, EPAMIG, Fundação Procafé, eles repetem a mesma pesquisa em vários locais diferentes, para que possa fazer um apanhado geral de qual é a variedade mais produtiva e resistente, levando em consideração apenas o fator climático, o fator de relevo, né, a área da qual o experimento está instalado, mas nós temos entre aspas, porque nada é fácil, principalmente montar experimentos e métodos assim, a questão do ajuste, a questão da previsibilidade. Porque se eu também não instalo não desenvolvo uma pesquisa de campo, eu consigo também desenvolver pesquisas em áreas totalmente controladas, né, como as casas de vegetação. Mesmo assim, método quantitativo. Aí chega o depois da porteira. E a gente tem que ter consciência seguinte, quem que está depois da porteira? São as cooperativas, armazéns, indústria e o mercado consumidor. Ainda continua a ciência das engenharias, só que aqui aparece as ciências sociais aplicadas e as ciências humanas. Aí lascou tudo. Por quê? A metodologia predominante é o método qualitativo. Não tem como a gente pensar no caso aqui das cooperativas, por que eu cito as cooperativas? A cooperativa, além de ser um agente antes da porteira, né, na concessão de máquinas, implementos e insumos, a cooperativa também é uma organização associativa, das quais as pessoas se unem em prol de objetivo comum. E essa união e essa organização institucional, ela, de cada cooperativa, é diferente. As pessoas, o público, o perfil, aí a gente cai no colo das ciências sociais e das ciências humanas. Os armazéns, as indústrias, eles vão preparar aquele produto direcionado para o mercado consumidor de acordo com o quê? De acordo com o perfil do consumidor. E será que também, não só o perfil, não só o hábito, mas o conhecimento do consumidor? Então, será que o que eu estou produzindo, tanto de insumos e tecnologias, métodos de produção, o meu mercado consumidor conhece? Por quê? Se eu produzir algo que o mercado consumidor não conhece, o que adianta? E aí, eu falo que quem puxa a cadeia produtiva, por maior que seja importante
personagem do produtor e da produtora rural, quem puxa essa cadeia produtiva é o mercado consumidor. Então, não adianta aqui eu pensar no produto certificado, eu pensar no produto ambientalmente correto, que vai atender as normas internacionais também, se aqui não conhece. E pensando em gosto, pensando em mercado consumidor, a gente utiliza, única e exclusivamente o método qualitativo. É necessário. E eu falo que se a gente não desenvolver um trabalho que atenda o mercado consumidor, ou também, Águida, mas café de qualidade é café assim, assim, assado. Beleza. Não adianta eu oferecer um café para uma pessoa que a vida inteira consumiu café tradicional. Então, eu preciso educar esse consumidor. E aí é um trabalho inverso. E para educar, eu também preciso saber o caminho. E a gente faz o uso da metodologia qualitativa. Bom, e o conceito de método qualitativo? A pesquisa qualitativa, ela visa analisar significações encontradas e a compreensão a partir dos fenômenos estudados. É utilizada para definir o problema com mais precisão, elaborar hipótese e identificar ou esclarecer as principais variáveis a serem investigadas na fase quantitativa. Além disso, a pesquisa qualitativa não exclui as análises quantitativas. Eu vou ilustrar esse conceito melhor nos próximos slides. Bom, qual que é a diferença entre os métodos qualitativos dos métodos quantitativos? A metodologia qualitativa, ela possui aspectos textuais. Já a metodologia quantitativa, ela possui aspectos numéricos. A metodologia qualitativa, ela busca o aprofundamento e avalia os comportamentos, ok? Ou seja, já na pesquisa quantitativa, objetivo um dimensionamento, uma quantificação, supondo que um fenômeno aconteceu de um consumo extraordinário de um determinado produto, né? E nós temos aí, vou dar um exemplo, o morango do amor, que foi uma febre nesses últimos tempos de consumo. Então, a gente pode observar que quantitativamente houve uma venda, né? Principalmente, a gente tem que dar graças a Deus por isso também, dessa ideia, que impulsionou não só os produtores de morango, mas também as confeiteiras. Então, pensando no método, de uma forma macro, quantitativamente, houve uma expansão aí dos trabalhos realizados em confeitarias e também na produção e no preço do morango. Agora, se eu quero avaliar de forma aprofundada o porquê que houve essa busca, será que o consumidor só consumiu pelo gosto palatável ou pela febre, para também fazer parte daquele movimento, ou também por curiosidade? Aí eu tenho que fazer uso da metodologia qualitativa, ok? Na metodologia qualitativa, ela existe uma dependência qualitativa da amostra, uma homogeneidade. Enquanto na pesquisa quantitativa, existe uma dependência numérica da amostra. Então, por exemplo, eu desenvolver um estudo, uma análise no município de Muzambinho, né, é
essa análise, ela não pode servir, por exemplo, entre as pessoas do município de Muzambinho. O resultado obtido aqui, ele não pode ser considerado o mesmo para, por exemplo, em uma cidade da região sul ou uma cidade da região nordeste. Então, a análise qualitativa, ela tem uma dependência de uma homogeneidade. Eu tenho que também pensar no que eu vou estudar. Se eu vou estudar um público específico, mas que seja específico em termos de núcleo, região, ou também idade, gênero, renda, ok? Já numa pesquisa quantitativa, não. Ela pode fazer uma amostra de cidade, de bairro e tudo mais, e aquele resultado ele vai representar aquela população, né? Tanto que, quando faz estudos numéricos, estudos experimentais e tudo mais, muitas das vezes, o resultado obtido em termos de melhor quantidade de algum insumo agrícola e tudo mais para aquela planta, se eu aplicar aqui, ele vai ser eficiente em qualquer outro lugar do país. A metodologia quantitativa permite isso, a qualitativa não. Mas o que ela traz de vantagem? Ela faz um estudo aprofundado disso, ela busca os porquês. Há muitas respostas que, da forma macro, não consegue obter. A pesquisa qualitativa também, ela é menos suscetível às mudanças ambientais e ao efeito do tempo. Já a quantitativa, ela é frágil quanto às mudanças ambientais e os efeitos do tempo. A pesquisa qualitativa pode sofrer maiores influências do pesquisador. Na pesquisa quantitativa, normalmente, sofre menores influências do pesquisador. Vejam só, numa pesquisa quantitativa, quando eu faço análises numéricas e tudo mais, eu não estou colocando ali minha opinião. Mas se eu fizer uma entrevista, um trabalho qualitativo, às vezes corre-se o risco de existir ali algum julgamento de valor do próprio pesquisador. Então, ele sofre determinada influência. E eu vou falar, dar exemplo aqui nos métodos de pesquisa. Pessoal, tá tranquilo? Tá dando para entender? Assim, professora. Beleza. Sim, Marina, tranquilo. Show de bola. Bom, e aí, trago aqui alguns tipos de pesquisas qualitativas. Primeiro, o estudo de caso. O estudo de caso, ele pode ser realizado, né, como metodologia, entrevistas em grupos, ok? Ou entrevistas em profundidade. E essas entrevistas em grupos, eu posso, por exemplo, adotar ou marcar-se uma reunião, e isso é chamado também de grupo focal, e a partir de um roteiro de entrevistas, quando a gente fala em questionário ele é utilizado com pesquisas de múltipla escolha, já é um questionário estruturado, que você vai colocar a opção 1, 2, 3, A, B, C ou D. Agora, o roteiro, ele busca trazer para o pesquisador como ele vai conduzir essa entrevista. Mas se, por exemplo, o entrevistado já responder a algo que está lá no meio do seu roteiro, não faz necessidade, não é necessário de repetir a mesma pergunta, correto? Então, lembrando que quando é entrevista qualitativa, nós utilizamos um roteiro de entrevistas. E aí, no roteiro de entrevistas, estudo de caso, a gente pode fazer entrevistas em grupos ou entrevista em profundidade, que aí é entrevista individual.
E, gente, das duas maneiras é possível trabalhar tanto na forma presencial quanto no formato online. No meu doutorado, eu fiz uso da entrevistas em profundidade e das duas formas, tanto da entrevista física, eu fui até a entrevistada, ou também online, e aí eu fazia a gravação de todas as entrevistas. E quando era entrevista pessoal, eu tinha um aplicativo aqui no meu celular que gravava o áudio. É importante frisar que a forma de obtenção dessas respostas são por meio de um roteiro, ou o entrevistado vai ali redigir, e você vai fazer a análise em cima daquele formulário, ou senão você faz o uso de gravador e depois transcreve a entrevista. Bom, e nós temos a pesquisa participante, que é o que eu falei ali, nessa pesquisa participante tem que tomar muito cuidado para o pesquisador, é que caracteriza pela interação entre os pesquisadores e membros das situações investigadas. Então, supondo que vocês querem fazer um trabalho numa comunidade rural e vão, por meio de observações e relatórios, conviver ali naquela comunidade. Isso é uma pesquisa participante. Então, você pode estar fazendo uso de filmagens, de vídeos e tudo mais, de registros fotográficos, e por meio das observações, vocês irão construir o resultado da sua pesquisa. Por isso que, nesse caso, como eu disse aqui, pode sofrer nos resultados a influência do pesquisador. Ou, às vezes, vocês se encantarem tanto com aquele meio do qual convive e depois vão querer sair mais de lá. E isso já aconteceu também com muitos pesquisadores, principalmente aqueles que emergem em comunidades indígenas, né, em locais específicos, acaba criando um ciclo de convívio ali e fica depois... já não é apenas um membro externo da comunidade. Então, essa é a pesquisa participante. E a pesquisa documentais. São materiais que não receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda pode ser reelaborado de acordo com os objetos da pesquisa. Exemplos: atas, jornais, páginas em redes sociais, etc. No meu doutorado, eu fiz análise de pesquisa documental. Eu analisei atas de reuniões, eu analisei publicações que tratavam sobre as mulheres da cafeicultura, fiz análise também das páginas das redes sociais, porque isso, juntamente com as entrevistas, né, reforça o resultado, reforça também a análise do meu trabalho. Então, na pesquisa qualitativa, você também pode fazer uso de mais de um método, ok? No método qualitativo, pode fazer uso de mais de um tipo de pesquisa, né? Seja estudo de caso, participante, pesquisa documental. A diferença da pesquisa documental para um levantamento bibliométrico é porque o levantamento bibliométrico, ele já é publicado, é um documento formalizado. Já uma pesquisa documental, não. Há muitos historiadores que fazem pesquisa documental por meio de imagens, documentos antigos, e por aí vai. Então, a pesquisa documental, ela tem também a sua ciência por trás, porque vai ser por meio da linguagem, por meio do formato, né? Para o quê e por quê. Nós temos historiadores aqui na nossa região que faz o trabalho, né, de
de verificar aí a origem da mogiana, a importância da mogiana na época da cafeicultura e tudo mais, e tudo foi por meio aí de método qualitativo. Bom, e aí, como exemplo, né, partindo para a finalização e posteriormente a tirar a dúvida, essa aqui é uma pesquisa que eu fiz, que eu publiquei na Coffee Science, foi o meu primeiro trabalho, que é o hábitos de consumo e preferência pelo tipo de bebida de café entre os jovens de Machado. Então, nessa época, foram várias amostras de café e eu fiz o teste cego para saber qual era a preferência dos cafés. Eles não sabiam se estavam tomando café, antes não existia a escala SK, então era classificado 5 tipos de bebida: café duro, rio, riado, mole, estritamente mole, né? Eu fiz o trabalho, na época, na escola agrotécnica, na faculdade de agronomia e na faculdade de administração e direito. E com isso eu pude fazer o levantamento tanto dos hábitos, ou seja, por meio do meu relatório de entrevista. Por meio do relatório de entrevista, não. Por meio do meu questionário, porque foi um método, apesar de ser uma pesquisa qualitativa e que ela define o público ali daquela cidade, o método de análise foi quantitativo, porque eu utilizei o programa SPSS para fazer o cruzamento das respostas, né? Tanto na preferência na hora de provar o café, de tomar o café, quanto também na percepção dos seus hábitos e costumes de consumo de café. E no meu trabalho de doutorado, eu pesquisei sobre a institucionalização da atuação da mulher na cafeicultura, uma análise por meio de práticas de trabalho institucionais da IWCA, que é a Aliança Internacional das Mulheres do Café. Na minha tese, eu fiz esse quadro resumo, na época, para facilitar o que eu entrevistei, o que eu utilizei para cada tipo de análise, né? Então, primeiro passo, problema de pesquisa. Isso aqui eu recomendo para que vocês façam também seus TCCs, que auxilia demais o leitor a saber como que você atingiu aquele resultado. Então, eu fiz um quadro, problema de pesquisa, como ocorre a institucionalização da mulher na cafeicultura por meio de práticas de trabalho desenvolvida pela Aliança Internacional das Mulheres do Café. O meu objetivo geral era identificar quais são as práticas de trabalho institucionais desenvolvidas pela IWCA e verificar como essas práticas institucionalizam a atuação da mulher no sistema do agronegócio café. O que é o termo institucionalizar? É tornar-se aquilo normal, natural. Por exemplo, ainda é um tabu o trabalho feminino no campo, não que seja um tabu, mas a falta de valorização, de reconhecimento. Então, essa organização, ela busca trazer isso, da equidade. Outro exemplo também, por exemplo, existem produtos que são vendidos com rótulo, que passam pelo sistema de vigilância, tudo bonitinho, mas tem produtos também que são vendidos sem rótulos e o consumidor não importa, ou seja, consumo de cachaça. Quantas pessoas consomem cachaça, compram por meio daqueles galões de 5 litros e tal, e outros tipos de produto que não tem. Então, quando a gente fala institucionalizar, é trazer que aquilo possa, sim, ser uma prática comum,
que não exista mais produtos sem rótulos, sem informação para o cliente e tudo mais. Então, faz parte de uma pesquisa, tanto do lado dos produtores quanto consumidores, para entender esse nicho. Alguém levantou a mão. Agda, é o Teles. Eu ia te chamar assim que você acabasse seu raciocínio. Pode falar. Obrigado, professor. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Boa noite, Teles. A minha pergunta é em relação aos formatos de entrevista qualitativa, né, e quantitativa. Na verdade, forma presencial que você comentou, com gravação, né, que é em grupo e em profundidade, não é isso? Acho que no slide anterior. A minha pergunta é se a ABNT exige algum formato específico. No meu caso, por exemplo, eu estava pensando em fazer entrevista por meio de e-mail. É aceito também? Eu descrevo o método que eu utilizei, só que não é nenhum dos dois que você apresentou no slide anterior. Seria pode profundidade, sim, mas via e-mail, né? E não porque aí você online. vai fazer o uso da resposta aberta, vamos dizer assim. Isso. Ele vai digitar ou você vai criar um formulário de perguntas e respostas? Pensei em um formulário também. Mandar por e-mail, ou mandar, sei lá, por qualquer outro meio de comunicação. Pode sim. Pode? Tá. Pode. Essa é a minha pergunta. Eu fiquei em dúvida se tinha que ser alguma entrevista mesmo gravada. Não. O formulário pode. Assim, o que acontece? Em sala de aula, aqui no Instituto, semestre que vem eu vou dar aula para os meus alunos da cafeicultura de comercialização de café. Comercialização e marketing do café. Então, não só os tipos de mercado, né, os tipos de comercialização, mas eu também incentivo eles eu tento aprofundar o conhecimento no marketing. Então, eles, como trabalho avaliativo, eles têm que fazer uma feirinha gastronômica do café. Porque esse semestre que vem, o último período do curso de cafeicultura, eles têm 2 disciplinas, além da minha, que acontece no 6º período. A disciplina com a professora Luciana, que vocês tiveram aula semana passada, né, Matheus? Ela traz para os alunos, incentiva eles a desenvolverem produtos à base de café. Então, com a experiência deles em sala, né, em laboratório, desenvolver produtos, eles têm que fazer uma feirinha gastronômica. E antes dessa feira gastronômica, eu peço para que eles descrevam entre as ideias que eles querem oferecer, eles são obrigados a fazer um questionário de entrevista, certo? Então, aí eles criam no Google Forms e lança para o grupo. Mas aí que tá. Eles fazem, antes na época que eu comecei esse trabalho, eu pedia para que fizesse no papelzinho, né? Não era uma ferramenta, o Google Forms ainda, tão comum para a gente, mas depois que eu voltei do doutorado, professora, e a pandemia, tudo dessa maneira, meios para comunicação de maneira à distância foram desenvolvidas e aperfeiçoadas, e aí eles fazem o questionário via Google Forms. E eu sempre peço, pessoal, não só faça a entrevista via formulário, que no seu caso, TL, seria por e-mail. Eu recomendo... Só para contextualizar, o que eu tenho em mente para o TCC envolve clientes internacionais do mundo todo. Eu trabalho como trader. E aí tem a questão do fuso horário, tem cliente da Ásia, fica um pouco difícil de fazer reunião. Talvez eu possa fazer uma reunião com alguns e outros no formulário, de repente fazer um... Exatamente. Então, assim, eu acho muito válido você tentar das 2 maneiras. Por quê? Por meio mesmo que você use como ferramenta, formulário, tá tudo bem, mas sendo que você ouve a resposta do seu
entrevistado e você analisa, é diferente. Você não deixa o seu entrevistado sujeito a interpretar errado a sua pergunta. Então, quando a gente vai fazer uma pesquisa, um roteiro de entrevista e tudo mais, ou um questionário, como foi o trabalho da Iana, é necessário fazer um teste antes. Pega algum colega ou alguém de fora, assim, do seu ciclo de convívio, e entrevista. No meu mestrado, eu peguei meu pai para Cristo. Então, eu fiz um formulário grande, porque eu analisei tanto a parte ambiental, mercadológica, econômica, social, da propriedade, né? Checklist em cima das boas práticas agrícolas. Falei, pai, vai respondendo aqui. Por quê? A sua forma de ler, porque a gente, quando faz esses trabalhos, a sua forma de ler fala, mas se eu falar assim, eu acho que vai ficar mais fácil de entrevistar, e o entrevistado vai entender melhor. Ou também, no próprio formato do entrevistado, ler a sua pergunta e responder, isso ajuda. Então, é válido fazer um teste antes, e também na questão, tanto à distância, né? E também presencial, para justamente não ter muito viés, sabe? Que como é um trabalho subjetivo, vamos dizer assim, as respostas sempre vêm do julgamento de valor, sempre vêm da análise, da perspectiva do entrevistado, então você precisa de ter garantia que você vai extrair da melhor maneira possível aquilo que você quer atingir de objetivo no teu trabalho. Outro detalhe também, né, essas minhas pesquisas, do doutorado até, nós aqui no campus Muzambinho, nós contamos com um comitê de ética que faz a análise do trabalho de forma bem rápida. Então, assim, antes de fazer uma entrevista, de ir para campo, se você tem o objetivo de publicar posteriormente o trabalho, e para não arrumar confusão, é interessante essa pesquisa ela ir para o crivo do comitê de ética, né? E o mesmo comitê de ética que faz a análise da viabilidade ou não de uma pesquisa em animais, em seres humanos, é o que analisa o nosso trabalho. Porque quando você faz entrevistas, muitas das vezes você vai desenvolver perguntas muito pessoais, então, para justamente não trazer nenhum constrangimento. E aí, por isso que muitas das pesquisas, até as pesquisas que nós respondemos, tem ali aquele termo de consentimento e tudo mais, tarará, e você pode até colocar o processo que o seu trabalho foi analisado para dar uma segurança também que não vai infringir a dignidade do entrevistado, né? Então, esse protocolo ele precisa de ser seguido também pensando na publicação. E é importante ressaltar que quando a gente faz esse tipo de levantamento, todos os dados pessoais do entrevistado, eles devem ser mantidos em sigilos, né? Até por uma proteção aí também. Ok, Teles? Tá bom, professora. Obrigado, ficou bem claro. Eu vou tentar, não vou mais tomar o tempo da aula, não, mas eu vou só dizer que eu vou focar na videoconferência e o que não der, eu faço em e-mail. Desculpa ter tomado esse tempo aí de você. Imagina, de jeito nenhum. A gente está com o tempo ainda, Matheus? Sim, Agda, a gente tem mais 35 minutos de aula. E só reforçando aqui, Teles, que o Teles tinha falado, nós já tínhamos falado sobre o comitê de ética em uma aula anterior, e ele, se eu não me engano, foi ele mesmo que já perguntou. Reforçando o que a gente colocou aquele dia, quando a gente mexe com dados pessoais, e a Agda colocou muito bem isso, tem essa necessidade de falar a respeito de protocolar e você ter esse um aval, na verdade, é uma análise de um comitê especializado
sobre aquelas entrevistas. Se você estiver trabalhando com dados que não têm possibilidade de atingir essa dignidade humana, ou, no caso, a animal, e ele não precisa passar pelo comitê. E nisso é muito importante a gente pensar na etapa seguinte que nós vamos ter, que é o projeto. Porque às vezes a gente fala ao projeto, quem já está com a ideia trabalhada, às vezes já quer fazer e pode assim começar a fazer, mas esse projeto que a gente tem aqui no curso de colocá-lo para o começo do semestre que vem, é o momento que a gente vai colocar essas dúvidas de cada um desses trabalhos, e aí a gente tomar essa decisão. E a Águida reforçou, temos o comitê de ética dentro do Instituto, mas isso não é um processo que a gente tem um controle direto. Eles têm as reuniões marcadas, são rápidos, mas tem que ser bem pensado para que a gente não atrapalhe o cronograma de se ter um trabalho pronto. Mas, Teles, depois eu vi seu comentário aqui a respeito da sua graduação. Depois, se você precisar de algo específico, você fica à vontade de me acessar ou acessar a professora Águida para a gente ver especificamente o seu caso, tá certo? E assim, aqui em Muzambinho, por exemplo, o meu doutorado, o meu programa de doutorado é da Unifenas. Eu desenvolvi a minha tese na UFLA, então eu poderia passar o meu trabalho no comitê de ética nas duas instituições. Só que nessas duas instituições, as reuniões e a avaliação desses comitês demoram mais. E aí eu passei o meu trabalho aqui no IF mesmo, porque a plataforma é a mesma, que é a plataforma Brasil que você submete o seu trabalho. Então não tem problema a instituição que você passa, né? E a gente tem essa vantagem daqui ter uma celeridade maior, até porque também as pesquisas nesse nicho são menores, vou comparar com uma grande universidade, né? Mas, pessoal, para vocês entenderem aqui no caso, vejam só, eu busquei essa questão, né, de identificar as práticas de trabalho, e aí eu fiz esse quadro. E se, por exemplo, até para quem faz um trabalho experimental, pode estar também usando esse modelo. O ponto de análise que eu coloquei aqui na minha tabela são os objetivos específicos do meu trabalho, que é compreender como ocorreu a formação da IWCA, levantar quais foram as práticas de trabalho político, técnico, cultural, adotada para a institucionalização da mulher na cafeicultura, e levantar quais os benefícios a IWCA promoveu, né, e o impacto no sistema do agronegócio café. Eu coloquei aqui o tipo de pesquisa, todos os tipos qualitativos, e o instrumento da coleta, uma pesquisa documental com roteiro semi-estruturado, o método análise de material impresso, publicado, entrevista com todas as personagens, vamos dizer assim, as pessoas que faziam parte da gestão e associadas da IWCA, a técnica de análise, a análise, todas elas temáticas. Dentro da metodologia qualitativa, há várias técnicas de análise. Só que se eu fosse levar para a técnica de análise, a gente ia sair daqui 11 horas da noite. Então, técnica de análise, aqui eu usei análise temática. O que é? Os temas que são comuns entre os discursos das minhas entrevistadas. Mas também há vários outros tipos de técnicas de análise. Análise do discurso e também algumas técnicas que geram outros tipos de resultado, como nuvens de palavras, e existem programas também que fazem esse tipo de análise dentro das entrevistas, né? Eu fiz a entrevista, gravei, e como que eu transcrevi? Se não fosse um
site que eu conheço, eu teria que, ou eu mesma, ficar ouvindo a fala de cada um, voltava, digitava, ou pagasse alguém que ia me cobrar um absurdo, né, que faz esse trabalho, que geralmente as pessoas que trabalham com isso cobram por página, e eu assinei um site que chama Transcriptor. Então, esse site foi a minha salvação. É o que fez a transcrição, eu lançava o áudio em formato MP3 e ele transcrevia, igual hoje acontece nas mensagens, nos áudios que a gente ouve do WhatsApp, que você tem a possibilidade também de ler, né? O próprio WhatsApp já transcreve o áudio. Então, assim, o que me cabia era rever, ouvir, lendo a entrevista e algum terminho ou outro corrigir, alguma pontuação e tudo mais. Bom, também fiz análise documental, né? Utilizando material impresso e publicado, e também páginas, redes sociais e tudo mais. Foi isso que eu fiz a minha análise qualitativa. Então, pessoal, a partir de agora eu estou totalmente à disposição para gerar ideias e também para tirar dúvidas aí de vocês. Muito obrigada. Olá, Agda. Oi! Boa noite, Marcos. Tá falando, tudo bem? Tudo bem, Marcos? E você? Tudo jóia. Ficou claro com relação a quantitativo e qualitativo. Agora, a dúvida que fica, a gente vai ter que pegar e traçar alguma coisa, falar um exemplo. Essa parte eu creio, imagino que a gente vai falar, na hora que a gente for expor o resultado, e a gente vai pegar e vai falar, um exemplo, a gente pega e entra com o assunto falando se ele é qualitativo ou quantitativo, no caso da resposta apurada, ou ambas as duas questões que você colocou, certo? Você pode me dar um exemplo do que você está pensando em fazer? Vamos lá, um exemplo. Não, ainda não tem em mente o que eu vou fazer, tá? Mas você colocou Pode inventar. aí... Oi? Pode inventar também, não tem problema não. Vamos pelo exemplo teu aí que você falou, né? Que você fez uma análise qualitativa e quantitativa em Machado, né? Degustação do pessoal lá, dos jovens, né? Aí, na hora que você expôs os resultados, digamos que é no desenvolver do TCC, aí você vai pegar, você pegou e explicou que foi uma pesquisa quantitativa e qualitativa, você colocou antes de você apresentar o resultado. Na metodologia, a gente fala como que é classificada essa entrevista. Essa entrevista não, essa pesquisa. E uma coisa que eu lembro muito bem do meu trabalho, que o meu co-orientador, ele falava assim para mim, Agda, tá vendo? Por que é importante a gente traçar esse perfil? Tá vendo esse celular daqui? O que difere? Será que eu posso classificar todo mundo que tem um celular tipo hoje é o iPhone 16, 17, que é da última geração, né? Eu posso afirmar que todo mundo que tem esse celular, ele faz parte da mesma classe social? Sim ou não? Aparentemente não, né? Não. Às vezes a pessoa, ela tem o mesmo celular, comprou na mesma época, pagou o mesmo valor, só que uma pessoa,
ela é formada num curso superior, ela mora numa casa que possui tantas televisões, geladeira e tudo mais, tem família, não sei o que lá. Outra pessoa somente tem um celular, é um trabalhador que não é prestador de serviço, um influencer, mas ainda não possui uma graduação. Então, assim, por que este celular caiu na mão, o mesmo celular caiu na mão de dois perfis totalmente diferentes, né? É a análise qualitativa que vai te responder isso. Vou só fechar minha porta aqui para meus cachorros não atrapalhar. Muitas vezes eu conto com a participação especial deles. E aí, assim, nesse caso, não é uma regra, você não vai ser pontuada mais ou menos se não detalhar, porque também o papel do seu orientador, orientadora e o papel da banca é justamente fazer essas observações. O que importa no seu trabalho é justamente você saber categorizar essas respostas, né? A obtenção desses perfis, porque é isso que vai trazer o resultado. Veja só, falando, né, de pesquisa qualitativa. Uma indústria, ela utiliza totalmente métodos quantitativos para produção, para análise de custo, de caixa, fluxo de caixa e tudo mais, de produtividade. Mas a empresa, que não é besta nem nada, ela sabe exatamente por que tem públicos diferentes que adquirem o produto dela. Porque eles utilizam essa pesquisa de mercado. Então, é por meio do método qualitativo que a gente entende essas diferenças e que, trazendo isso para nós da cadeia produtiva, né, do agronegócio, a gente precisa de entender isso também dentro do nosso trabalho, dentro da nossa produção, né? Pegando aí os cafés especiais que a Cochupé produz. Quem são os consumidores? Quem são os perfis, né? Será que o pessoal toma café em casa? Toma café, conhece o café por meio do quê? Da internet? Porque minha vizinha indicou, não sei o que, isso que lá mais. O meu hábito de consumo é em casa? É no trabalho? O que promove, o que alavanca a marca do Café Evoluto, o público do Café Evoluto, o público do Café do Prima Qualitá, né? Quais são também as regiões das quais possui o maior índice de compra, de consumo, e por aí vai. Então, assim, a gente tem que pensar que mesmo sendo um estudo voltado para um determinado segmento, não usando técnicas estatísticas, né, falar que coeficiente teve um resultado significativo ou não, pesquisa também, é ciência. Até porque o que vai promover o sucesso de um negócio é quem está consumindo, é quem está comprando. Então, e assim, às vezes a gente pode achar que pesquisa qualitativa também é só para público consumidor. Não é, não. Pode ser feita pesquisa qualitativa dentro aí da própria instituição, né, pensando na questão do trabalho, do desempenho, da qualidade de vida, da satisfação, das políticas trabalhistas. Isso a gente pode estar analisando também dentro das propriedades rurais, as observações, os trabalhos. Então, há muita coisa que pode ser explorada também utilizando os métodos qualitativos. Mas com relação à sua preocupação, ô Marcos, você tem aí um problema de pesquisa, né? Ele vai ser qualitativo se você usar apenas para uma determinada região, um determinado público, mas você usa técnicas estatísticas, ou seja, técnicas
quantitativas para analisar esse resultado. Agora, se você quiser enfrentar também um trabalho no estado, um trabalho do Brasil todo, aí vai ser totalmente quantitativo, né? Vai depender da disponibilidade do pesquisador. Ok, obrigado. Aí, no caso aí, envolveu as duas partes, né? Quantitativo e qualitativo. Exatamente, exatamente. Ô, gente, alguém mais quer fazer alguma pergunta para a professora Águida? A gente ainda tem uns minutinhos, eu sei que é o nosso combinado até 8h40. Enquanto vocês pensam aí a respeito, se tiver mais alguma questão, eu quero reforçar com vocês a questão da atividade que está aberta até segunda-feira, das pessoas que estão com alguma atividade atrasada aqui. Eu relatei no começo da disciplina que ela tem poucas pessoas, mas que quiserem fazer contato. Lembrando da nossa estruturação aqui da disciplina, nós temos prazos curtos por elas ser modulares, então a disciplina finaliza agora. Na nossa previsão tem uma semana para a visualização e para que tenha uma possível prova final, exame final, quem não atingir os 70%. Então, assim, de forma bem... Nós temos próximas 2 semanas, 15 dias, para encerrar realmente a disciplina. E aí vem um ponto que eu acho, justamente para quem não está acostumado, vocês lembrarem que a gente, no primeiro dia de aula, a gente falou das 2 plataformas. Na plataforma Swap, que é a plataforma oficial, vai ser lançado as informações provenientes da plataforma SEAD, mas esse lançamento é do professor. Então, quando eu lançar, eu vou pedir para vocês tomarem um cuidado, porque às vezes pode ter alguma coisinha diferente, pode ter alguma incongruência ali. Então, prestem bastante atenção, vamos fazer um treinamento com a minha disciplina, depois vocês já ficam mais craque, que quando eu lançar as notas no SWAP é oficial, e aí eu tenho um período para que eu feche essa disciplina e lance para a secretaria para constar. Uma vez feito isso, eu teria que pedir novamente a reabertura do processo, então eu vou dar um prazo para vocês analisarem e verem se está tudo ok. Mas isso vai acontecer nos próximos 15 dias, então na segunda-feira vocês me encaminhando as atividades, a atividade é escrita, né? Então eu vou ter um tempo para ler. Até o final dessa semana eu vou lançar, se tiver alguém que vai fazer exame final, vou comunicar especificamente com essas pessoas, espero que não tenha ninguém, e aí na outra semana eu finalizo a disciplina de uma vez. Tá certo? Águida, parece que não temos mais perguntas. Muito obrigado aí pela sua participação. Imagina! Dentro da disciplina, fica à vontade. Eu vou aguardar mais algum tempo, se tiver algum questionamento. Para os demais, a gente já tem aí caminhando para a finalização dessa disciplina. Quero agradecer muito a todos vocês. A participação, como eu disse, foi muito boa. Hoje tivemos um pico de 42 pessoas aqui, mas nesse momento, alguém está me comunicando aqui que não conseguiu. Leonardo, eu te mandei, me manda uma mensagem no WhatsApp que eu te mando o link direto da chamada, tá? Fica tranquilo que a gente vai regularizar. Mas voltando, muito obrigado a todos. Eu continuo, como eu falei para vocês ontem aqui, na função de vice-coordenador, então disponível para vocês. Vou estar nas aulas presenciais. Já adiantando, na sexta-feira, nós vamos ter uma programação bem especial para vocês. Vamos lançar todos os detalhes, começando aí no meio para frente da tarde, a partir das 3h30 da tarde, na sexta-feira, 28. Depois, a aula, vocês vão ter aula lá no prédio da agronomia. Já para quem não conhece o Instituto, também vamos estar lá, vamos conduzir vocês, mas a aula de vocês vai ser na sexta-feira, no IF, no Campus Muzambinho, no prédio da agronomia, é a sala 33, terceiro andar.
inclusive fica do lado da minha sala, vou estar lá com vocês o tempo todo, e nesse intervalo das 2 aulas, eu vou levá-los para conhecer o laboratório de qualidade de café do Campus Muzambinho, junto ao grupo de estudo, que eu sou um dos coordenadores, que é o grupo de estudo em cafeicultura, o GCAF, e também vinculado à Soma Júnior, empresa júnior desses alunos. E aí a gente vai tomar um café com eles no intervalo das aulas, um momento mais tranquilo, que a gente conversei aqui com a professora Águida, nós vamos promover uma interação entre aluno com aluno nesse período. Então, vou colocar os meus meninos, como eu costumo chamar, para conversar com vocês e servir um café, que a gente tem um projeto classificado como de extensão, que chama Cafeteria Escola, no qual a gente leva o café, servindo um café para a comunidade e também para possibilitar a troca de informações a respeito não só do barismo, da arte de servir café, mas também sobre todo o processo, e colocamos os alunos em contato com a comunidade. Então, nós vamos ter a participação da Cafeteria Escola e algumas falas dos representantes do GCAF e da Soma Júnior. Depois, vocês voltam para a sala com o professor Rafael, finaliza o dia, e no sábado, vocês vão ter, como no cronograma, as 3 primeiras aulas com o professor Walter, iniciando uma nova disciplina também, e as 3 últimas, finalizando amanhã, com o professor Leandro, e vai ser presencial novamente. Tá certo? Alguém levantou a mão? Aqui não está aparecendo para mim, não, Agda. Ninguém. Porque eu só escutei o barulhinho. Pode ser do WhatsApp, o WhatsApp Web, eu ligo ele aqui no final da reunião, porque algumas pessoas não conseguem copiar o link e acessar direto, eu mando lá no WhatsApp Web. Aí pode ser esse barulhinho que você tem ouvido. Uma pergunta, se todas as aulas do dia 28 e 20 serão no Campus Muzambinho. Não, dia 28, aqui em Muzambinho, que vai ser um momento de acolhimento, né, que a gente está chamando aí pela gestão da Cochupé, da reitoria e do campus, e aí nós vamos, em seguida, programar a visita técnica na instituição. Então, pessoal, venha com roupa confortável, calçado fechado, viu? Calçado fechado, que o pessoal aqui vai definir os laboratórios e o setor de produção para que vocês visitem. E no dia 29, será na Cochupé, no mesmo molde, no mesmo formato, lá na sede. A partir das 3h30 haverá esse acolhimento, e as aulas das 7 da noite em diante. A Daiane está perguntando qual é o horário da aula do dia 28. Ô, Daiane, a aula começa às 7 horas, aula mesmo, que vale como carga horária, ela começa às 19h, ela vai até às 8h40, depois inicia às 9h e até às 10h40, essa conforme a programação. Nesse meio termo, nesse intervalo, eu já combinei com o professor Rafael. O primeiro bloco não vai terminar exatamente 8h40, nós vamos deslocar às 8h20, mais ou menos, para o GCAF, que é 2 prédios do lado, tá? Não é uma caminhada grande nesse momento, e aí depois vocês retornam às 9 horas. Certinho? E, pessoal, é muito importante a gente poder contar com a participação de vocês a partir das 3h30, porque é um momento também, além dessa interação e integração, nós vamos convidar a professora Priscila para falar também dos trabalhos que são desenvolvidos, das pesquisas, dos laboratórios aqui na nossa instituição, que podem também fazer parte aí dos projetos de TCC de vocês, né, para auxiliar aí nas pesquisas que vocês querem desenvolver. Então, é um momento que, assim, até para nós, servidores, são poucas as vezes que a gente consegue conhecer a escola agrícola como um todo. Então, a gente está preparando aí de forma muito especial para que vocês conheçam bem a instituição da qual está
sendo ofertada o estudo aí para vocês. Águida e Matheus, olá, Erso aqui. Olá, Erso, boa noite. Só para dar uma interagida aí nessa questão da aula da sexta e do sábado, porque como vai ser Muzambinho e Gospé, no caso, para a gente que dorme, aí nós vamos seguir o fluxo normal, nós vamos para Gospé, pernoitar lá para depois ir para a aula, né? Reserva do hotel normal lá. Uhum. Inclusive, Laércio, essa foi uma grande preocupação nossa, até uma discussãozinha, né, Águida, com a gestão da Cochupé, porque as aulas eram para acontecer todas em Muzambinho, mas Muzambinho tem uma baixa capacidade de hospedagem, e aí nós ficamos preocupados com esse deslocamento diário. Nesse caso específico, vai ser esse formato duplo, justamente para pelo menos terminar a aula, vocês vão e no dia seguinte não tem que voltar e tem todo um tempo de deslocamento. E só rapidinho aqui, gente, na fala anterior da professora Águida, eu vou dar um spoiler para vocês, que a professora Priscila, ela tem um curso de oratória. Então, assim, ela é uma ótima oportunidade de observar técnicas de se falar em público. Ela, inclusive, ministra esse curso aqui para os nossos alunos sobre oratória e como se falar em público. Então, dá para ficar bem de olho aí e, às vezes, até nos corrigir também, que a gente tem uns negocinhos, né, Águida? Mas é aprender. No trabalho de projetos, eu não sei como que vai ser, a gente ainda não definiu a dinâmica de apresentação do projeto, ela pode estar depois ofertando esse treinamento de oratória também na disciplina do semestre que vem, né, do módulo. Vocês tiveram a aula com o professor Felipe, gostaram da fala dele? Ele aprendeu com ela, então, porque ele é marido da professora Priscila, então aí vocês tiram por base, né, do quão enriquecedor vai ser a fala dela lá nessa sexta-feira. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Estou aqui à disposição também para continuar tratando do tema ou também das aulas presenciais. Gente, eu vou então parar a gravação aqui para a nossa disciplina. A partir de agora, então, nós não estamos mais com a gravação, mas eu continuo aqui.